Olá, irmã Maria Cândida, graça e paz. É um prazer tê-la conosco aqui no nosso canal do CACP Vídeos, visto que a senhora é uma das maiores especialistas do Brasil em espiritismo kardecista. Vamos começar então, irmã Maria Cândida, baseados neste texto que a senhora escreveu, a chamada data limite dos espíritas. Quer dizer que eles marcaram o final do mundo também? Quer dizer que eles, há poucos dias atrás, dia 20 de julho de 2019, determinaram uma data para o fim do mundo ou para um hecatombe mundial? Explica pra gente isso, irmã Maria. Bem-vindo ao nosso canal. A paz do Senhor, pastor João Flávio, todos que estão nos ouvindo, eu agradeço as suas palavras, o senhor sempre muito gentil, atencioso comigo. Eu não me entendo como uma especialista e nem pretendo ser. Como eu tive 21 anos de vivência no meio espírita, e a minha experiência, porque é como agora na vida cristã, pastor. Então, assim, os meus amigos, os meus relacionamentos, agora são todos os irmãos em Cristo. E naquele tempo eram os espíritas. Eu fui para lá adolescentes. Muitos casais lá mais velhos me tinham como filha. Então, a diferença é que eu consigo entender o pensamento deles. E não que eu seja especialista, mas entendendo assim, o que eu teria a dizer é que no espiritismo, para falar com o espírita, o importante é semear uma dúvida. Na hora ele não vai reconhecer, não vai dar o braço a torcer. Inclusive o senhor pode ver nos comentários, nos vídeos, né, que nós postamos, são palavras de baixo calão, são distorções, enfim. Mas o espírita na hora nunca reconhece. Então o importante é plantar uma dúvida razoável, porque aí depois ele vai ficar com aquilo na cabeça e a hora que se instalar essa dúvida, ele vai percorrer então o caminho que eu percorri, o caminho da libertação das mentiras. Então, sim, pastor, sobre agora o nosso texto, a data limite, foi a terceira data marcada. Neste livro mencionado aí, de 1938, A Caminho da Luz, esse guia do Chico Xavier, o Espírito Emmanuel, ele descreve uma reunião de Jesus com os primeiros mártires do cristianismo, e então eles atribuem a Jesus as previsões aí que ele, então, a partir desse momento, eles começam a fazer no Espiritismo. É por isso que a doutora Marlene fala, está ali um trecho no meu texto, Chico Xavier psicografou palavras de Jesus. Ela está se referindo tanto àquela reunião, que eu trato ali no texto, quanto a esse livro que Chico Xavier escreveu e que Emmanuel dizendo que foi registrando essa reunião de Jesus ao receber os mártires do cristianismo no céu. Depois a segunda data, então, e nesse livro, O Caminho da Luz, ele faz a previsão, então, categórica, que na virada do segundo para o terceiro milênio, as forças do mal serão obrigadas a abandonar as suas posições de domínio no ambiente terrestre e haverá um confronto final. E eles sempre disseram, pastor, que esse evento, essa expulsão do planeta das forças do mal seria marcado por grandes terremotos, tsunamis e outros fenômenos da natureza devastadores. E aí nada aconteceu na virada, né, do milênio, a gente sabe. Depois tem uma outra previsão para o ano 2012, contra essa previsão para 2012, que se insurgiu a doutora Marlene Nobre, que ela então publicou até um livro, Não Será em 2012, porque aí ela resgata essa profecia do Chico Xavier, que teria sido anotada pelo senhor Geraldo Lemos, que era um discípulo dele, e aí surge a data 2012, que ela rechaça,
ela começou a combater essa data 2012 um pouco antes de 2012, em 2011. E ela morreu em 2015. Depois que realmente nada aconteceu em 2012, ela então passou a fazer as palestras que eu mencionei no texto. E aí sim, dizendo que 20 de julho de 2019 é uma data limite. Então, era o limite, é a data máxima. As outras datas não aconteceram, inclusive para a virada do milênio, ela dá aquela razão assim, que não, é difícil até a gente adjetivar, né? O homem pisou na lua, por isso que mudou a data da virada do milênio agora para mais para frente. Então, umas coisas sem nenhum sentido, nenhuma lógica, nenhum cabimento. E aí ela acabou morrendo em 2015, então no período de 2011 a 2015, ela palestrou muito, escreveu muito, que 20 de julho é uma data limite. Então só o nome data limite já pressupõe que os espíritas esperavam sim que não haverá uma outra data, aconteceria mesmo em 2019 e a gente viu que nada aconteceu, ninguém viu nada, né, pastor? Então, irmã Maria, fala pra gente um pouquinho sobre essa questão do engodo espírita, nessa tentativa de levar um crente desatento a entender que os espíritas convergem com os cristãos sobre o entendimento do Apocalipse. A senhora poderia explicar um pouquinho isso para nós? Então, pastor, essa senhora, essa doutora Marlene, ela tem uma voz muito meiga, muito doce. Ela, nas palestras, ela fala de Jesus, o nosso Senhor Jesus Cristo. E outra maneira também que ela encontra para tentar puxar os cristãos, não é só puxar os cristãos para essa ideia e dizer, tá vendo? Nós estamos convergindo nesse entendimento. Não é só isso, é também manter alimentado dentro do espiritismo aquela ideia que o espiritismo é cristão, que eles não abrem mão disso, né? Então, quando ela abre a palestra lendo Mateus 24, ela lê o trecho de 6 a 8, e aí ela prossegue mencionando Marcos 3, Lucas 21, Daniel e Apocalipse, especificamente ela trata da batalha do Armagedon. Quando ela está fazendo isso, ela está buscando um fundamento bíblico para depois, então, ela passar a descrever os acontecimentos. E ela está fazendo, então, essas duas coisas. Três coisas. Ela está buscando um respaldo bíblico para a profecia do Chico Xavier, né, inacreditável. Ela está buscando alimentar, manter acesa a ideia que espiritismo é cristão, e ela também está tentando ver se algum cristão começa a dizer, tá vendo? Mais um ponto comum, que tem cristãos que acham que o espiritismo tem pontos comuns com o cristianismo, né? Então ela está habilmente, docemente, ela desenvolve essa estratégia. O senhor repare, ela vai falar também de Santo Agostinho. Santo Agostinho é o maior propagador da graça de Deus, é aquele que debateu com Pelágio, quando Pelágio dizia, o homem tem livre-arbítrio, o homem faz o bem se quiser, ou faz o mal se quiser, e não tem esse negócio não, para eu ser honesto, para eu não ter vícios, para eu ser uma pessoa regrada, uma ótima pessoa, é minha decisão pessoal. E Santo Agostinho dizia, pois é, eu já te digo o contrário, eu não consigo. Se não for a graça de Deus na minha vida, eu não consigo. Eu quero fazer o bem, eu não quero ter vícios, eu não quero pecar, e eu dependo da graça de Deus para realizar essas coisas. E aí, então, depois tem toda aquela
quem se interessar, pode ler inclusive no livro As Confissões, o livro famoso. E o que acontece? Então, Santo Agostinho é atacado. Ela cita ali, eu nem transcrevi no texto porque não vale a pena, mas ela cita que Santo Agostinho teria enviado mensagens também sobre a data limite. E porque nos livros de Kardec, no livro dos Espíritos, tem muito ensinamento atribuído a Santo Agostinho, e onde ali ele renega a graça de Deus. Ele diz que realmente, quando ele chegou lá do outro lado, ele descobriu que é a reencarnação, que é a justiça de Deus e outros absurdos. E então é um outro subterfúgio que ela usa, né, para assim envolver os cristãos e os espíritas dizerem, tá vendo? A nossa data limite tem até base bíblica. Outra coisa, irmã Maria, é interessante falar então que o Chico Xavier não só fazia psicografias, mas ele também fazia profecias. Além de ser usado pelo diabo neste aspecto, segundo a Bíblia Sagrada, nós temos então que Chico Xavier fez vários vaticinos, é isso? Ou foi só esse agora de julho de 2019? Explique para a gente essa questão. Então, pastor João Flávio, sobre Chico Xavier ser profeta, é uma questão, assim, por exemplo, vou dar só um exemplo, o Espiritismo, desde o começo, Kardec dizia que andava de mãos dadas com a ciência. Ele dizia que tinha uma perfeita sintonia, porque o Espiritismo também era uma ciência. Isso não é verdade, ele mesmo se desmente quando ele usa várias páginas, tanto no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo e no Livro dos Médiuns, para responder aos cientistas, porque ele foi fortemente questionado, Kardec. E aí, no caso do Chico Xavier, quando a gente se converte, o que os pastores dizem para a gente, né, pastor João Flávio? E quem está nos ouvindo sabe bem. Quem vem de uma seita, quando se torna cristão, os pastores, seu pastor logo vai dizer assim: jogue fora, rasgue, queime tudo que você trouxe da seita. Eu me desfiz de muitos livros, eu não queimei, não rasguei, mas eu não tenho mais. Eu fiquei com alguns em meu poder. E, por exemplo, esse livro citado aqui, eu tinha, claro que li várias vezes, a todos os livros do Emmanuel, Meu Tempo de Espiritismo, eu li várias vezes, só que eu não tenho mais. E também tem vários outros livros. E aí o que acontece? Agora, os livros da codificação, sim, eu tenho da década de 1970, que é o meu tempo de início no Espiritismo. E eu confronto esses livros hoje com as traduções mais recentes. Mas aí a nossa questão aqui é se Chico Xavier era profeta ou não. Então, por que tem a ver com a questão da ciência? Porque os espíritas diziam, por exemplo, que transplantes de órgãos nunca dariam certo, porque o espírito dono daquele coração, daquele fígado, daquele pulmão, enfim, principalmente foi na época do primeiro transplante de coração, eles diziam, o dono desse coração, o dono desse órgão vai ficar, eles usam um termo obsediando, que é um ataque, os demônios fazem aquele ataque, ficam cercando a pessoa, né, tentando devorar quem eles puderem, como diz o apóstolo Pedro, e os espíritas diziam isso. Então aquele dono, o espírito, não vai ter paz e ele vai ficar rodeando quem receber esse órgão. E isso aí não aconteceu. O que aconteceu no início é que precisava desenvolver, como toda a ciência e toda a tecnologia, ela vai progredindo. Hoje em dia ninguém duvida de transplantes de órgãos. E aí os espíritas dizem o quê? Eu não vi isso, mas eles têm, faz parte aí nesse contexto da data limite,
eles afirmarem que sim, essa data limite, porque Chico Xavier, por exemplo, também profetizou o uso de órgãos de plástico sintético nos transplantes. É uma coisa que eu vou ficar devendo, mas eu vou resgatar para vocês e vou mostrar que isso não é. E outras coisas menores. Aqui no texto eu vou desenvolver então coisas da atualidade, que todo mundo tem acesso agora e pode ver e constatar, que é quando ele fala sobre o aborto e a corrupção no Brasil. E que em 1986 Chico Xavier profetizou descoberta de petróleo no Brasil. Então, em 2016, o Supremo Tribunal Federal já liberou o aborto no primeiro trimestre da gravidez. As nossas jazidas de petróleo começaram já no início do século XX, lá 1916, 18, começam a fazer pesquisas e descobrir que o Brasil tem sim um vasto lençol petrolífero. Então, dizer que as descobertas de petróleo agora tem a ver com profecia de Chico Xavier em 1986 é uma grande bobagem. E o principal é quando ele teria dito que a bandeira do Brasil é imaculada porque o Brasil é livre de qualquer corrupção. Tem aí uma coisa ou outra aí de alguns, mas eles fazem tanto bem que no fim essa corrupção pequena não significa nada. É o rouba mais faz dos espíritas, né? E a gente sabe que não foi assim. O Petrolão é um escândalo internacional, inúmeros países envolvidos. Os milhões até agora já atualizou, depois que eu escrevi o texto, a Operação Lava Jato atualizou, está em 14 bilhões de reais recuperados. Até agora a operação continua. Então, quando ela diz que o Brasil vai ficar livre de tsunamis, terremotos e outros males, porque a nossa bandeira é imaculada quanto à corrupção e o aborto, é uma grande bobagem, né? Que a gente não precisa nem pesquisar nada, nem tem nada muito a ver com religião, são fatos históricos que já lançam por terra aí essas supostas profecias do Chico Xavier, especificamente, só para dar esses 3 exemplos, pastor. Pelo que nós lemos também no seu artigo, parece que os espíritas, quando suas profecias falham, eles agem como agiram os adventistas, como agiram as testemunhas de Jeová, saindo pela tangente, tentando disfarçar o engodo e o erro. Então aqui nós temos uma constatação que os espíritas fizeram mais uma falsa profecia. Qual é o seu alerta, irmã Maria, para aqueles que estão ouvindo o nosso podcast com relação a essa problemática espírita? Nós sabemos que curandeirismo eles praticam. Agora nós estamos vendo que também fazem profecias. Qual é o seu alerta para os nossos telespectadores aqui no canal do CACP Vídeos? Ainda prosseguindo, então, sobre essa questão de profecias. Em Isaías 11:9 e Daniel 12:4, já a previsão bíblica, já está na Bíblia, que ia chegar um momento que o Senhor derramaria muito conhecimento, que haveria uma expansão grande do conhecimento, uma mudança radical das coisas. Lendo o texto, no contexto completo, quem se interessar vai perceber isso. É o Senhor dizendo que sim, Ele multiplicaria conhecimento, e a gente vê, né, o que a gente viu que aconteceu agora aí começou no final dos anos 1980, e aí toda a década de 1990, e está progredindo, né? A questão, vamos focar aqui então só da parte da comunicação. A medicina também tem inúmeros avanços, todo mundo sabe, mas vamos ficar aqui com a comunicação, que é uma coisa mais fácil para a gente falar e para qualquer pessoa consegue entender.
A profecia da data limite dizia que só a partir daqueles eventos e o planeta Terra deixando de ser um mundo de expiações e provas e passando a ser um mundo de regeneração, é que haveria o grande avanço tecnológico. Bom, como é que aconteceu o grande avanço tecnológico? A partir do momento que o homem colocou os satélites no espaço, os satélites de comunicação, a tecnologia de comunicações saiu do campo analógico, veio para o digital. Aí sim, essa foi a virada, foi o boom na tecnologia, que segundo eles dependeria de uma mudança de categoria do planeta e que só aconteceria depois de 20 de julho de 2019. Evidente, a gente lembra bem, né, pastor, os primeiros celulares, como que eram? Aquele tijolão, quem usava na cintura, os homens, os executivos foram os primeiros a usar, eles penduravam aquele tijolão na cintura e ficava até meio torto ali o cinto, lembra? Fazia um peso, era realmente, e hoje olha o tamanhinho dos nossos celulares. E olha tudo que os nossos celulares hoje aí no 4G, né, então fazem, e o que fazia aquele tijolão, né? A gente comprava na loja, esperava horas para habilitar, enfim, todo mundo sabe, isso é coisa bem nossa, tal. E então nessa parte aí já sabe que já furou. E na medicina a descoberta do DNA é a mudança de paradigma também, é o grande salto, e esses saltos já aconteceram. O que vai acontecer é o desenvolvimento disso aí, né? Vai desenvolvendo, agora vai ter já daqui a pouco aí o 5G no celular, e a medicina não para, graças a Deus, na misericórdia, na sua grande misericórdia, já tem, parece até que pesquisas bem-sucedidas sobre Alzheimer, enfim. Mas tudo dependeu de sair do campo analógico para o digital. Esse foi o grande boom, essa é a grande virada, e ela já aconteceu. A partir de agora, só é o desenvolvimento disso. E aí, para ficar nas comunicações, eu coloquei no meu texto uma coisa que é muito interessante, porque o Kardec dizia que a palavra de um homem, mesmo através da imprensa, levaria séculos para chegar ao conhecimento de todos, né, em todo o planeta, em todos os recantos da Terra. E hoje, né, pastor, olha só, né? A gente o senhor coloca este podcast instantâneo em qualquer parte do mundo, qualquer pessoa pode ouvir e simultaneamente, enfim. Então, é uma grande bobagem. E na época de Kardec já era uma bobagem, porque quando Kardec diz que estava par e passo com a ciência da sua época, ali mesmo, ali perto dele, eu às vezes fico imaginando o Kardec numa sala, num corredor do lado esquerdo, e Grambel no mesmo corredor lá do lado direito, já fazendo os primeiros testes com o telefone. Então já existia, já era possível, e os espíritos que estavam dando grandes revelações já deveriam ter dito isso para Kardec. Não é interessante, pastor? Já estava ali, alcance dele. Se ele realmente fizesse parte do núcleo de cientista da Universidade de Paris, os cientistas são sempre muito unidos, eles trocam informações, eles vão, né? Há um intercâmbio, há uma comunicação, e ele estava ali no mesmo prédio e dizendo uma bobagem dessas, que só através da mediunidade e da telepatia uma informação poderia se propagar pelo mundo. Então, o senhor veja que a gente olha de perto, qualquer coisa que se olhe mais de perto no espiritismo, eu estou usando o termo aqui, é uma grande bobagem, para não, a gente podia até dizer, mas vamos ser educados, né? Vamos ser educados, e eu quero de novo destacar, reforçar, reiterar. O objetivo sempre é abrir os olhos daqueles que estão nesse caminho de engano
E agora, ultimamente, é tão fácil de cair essa cegueira, pastor, porque o senhor vê com o que a gente está tratando aqui, coisas do dia a dia, independente de religião, comunicações, lava-jato, questão de legais do aborto, tudo coisas que vão desmentindo, né, aquilo que os espíritas vêm ensinando e quererem exaltar Chico Xavier como um grande profeta. Bem, irmã Maria, muito obrigado pela sua entrevista e eu peço agora para a senhora dar as suas últimas conclusões e se despedir dos nossos internautas aqui do canal do CACP Vídeo, também do Twitter e do Facebook, que são as 3 mídias sociais que nós trabalhamos. E muito obrigado pela sua entrevista. Por favor, irmã Maria, suas conclusões. Para finalizar, então, pastor João Flávio e todos que nos ouvem, eu queria falar daqueles 2 anúncios que eu coloquei no final do artigo. Um é lá do Eventos Posati e o outro é um anúncio da revista Veja. Por quê? Como nós vimos, eu coloquei num artigo, essa profecia, ela tinha um C, né? É assim, uma profecia preventiva, uma profecia cautelosa. Só que quando chama de data limite, não tem como escapar. E aí ficou difícil. Então, o que os espíritas fizeram? Não aconteceu nada em 1914, as testemunhas de Jeová dizem que aconteceu. Não aconteceu nada em 1844, os adventistas dizem que aconteceu. E os espíritas foram por esse mesmo caminho. Quando eu escrevi o artigo, aquela grande, vamos chamar de conferência, assembleia, enfim, o que seja, marcada para o Hotel Maxud Plaza em São Paulo, era só um anúncio que o site ainda não tinha, porque eu estava querendo saber o que eles fizeram depois que nada aconteceu, né? Mas da mesma maneira que as testemunhas de Jeová e os adventistas, eles fizeram o seguinte: aconteceu sim, claro que aconteceu. A nova era chegou, o planeta agora é de regeneração sim, mudou tudo, agora o tempo de sofrimento e tal, todos os males na Terra terminou. Só que aí é difícil, né, de sustentar uma coisa dessa. Então, eles agora já publicaram as palestras que fizeram nesse evento. Então, eles dizem o seguinte: não é um mal entendido. Essa data marca o início do começo da regeneração apenas. É um processo. Só que isso também não se sustenta, porque no Espiritismo eles estão dizendo isso já desde o meu tempo. Desde a década de 70, que já estamos a caminho da regeneração, hein? O planeta está a caminho da regeneração, ainda é expiação e provas, mas já está a caminho. Então, eles estão dizendo mais uma vez, o planeta Terra está a caminho da regeneração. Agora, sobre o fato de que esta mudança seria marcada por todos aqueles eventos, né? Tipo o fim do mundo, mas aí não era fim do mundo, mas ia destruir boa parte do mundo, ninguém viu nada disso, felizmente, né? Então, trata-se apenas de uma falsa profecia. Eles mantiveram o evento, eles realizaram várias palestras, mas eu quero confessar e até me desculpar com o senhor, pastor, e com os irmãos, porque eu não tive paciência para assistir às 6 palestras de mais ou menos 50 minutos cada uma, ouvindo todo tipo de bobagem, baboseira, e eu não tenho tempo para isso, né, pastor? Porque só umas pinceladas sobre o que eles estão falando, a gente já sabe que tudo falso, tudo não se sustenta à luz dos fatos reais. Hoje a internet é terrível, né?
até por alguns minutos, talvez algumas horas, você pode plantar uma mentira. Daqui a pouco ela já é desmascarada como fake news, enfim. Então, não vale a pena. E eu queria pedir, meus queridos, se alguém tiver essa curiosidade de querer assistir, não deixe de deixar o seu dislike. Não fique contando ponto para audiência dessa coisa sem cabimento. E por último, pastor, o que eu queria registrar e lamentar e alertar muitos irmãos é o seguinte: evento no Maxud Plaza, um lugar muito luxuoso ali nos Jardins, em São Paulo. Quem que estava lá? Pessoas simples, de pouca leitura? Não. Quem é que estava lá? A elite intelectual paulista, a nata, que atua em várias áreas, na medicina, no poder judiciário, e em outros campos, assim, vitais, determinantes, grandes cabeças, intelectuais. Inclusive uma coisa que eu não sei se é de conhecimento de todos, depois de ter sido eleita com mais de 1 milhão de votos pelos evangélicos de São Paulo, em janeiro desse ano, a doutora Janaína Pascoal deu uma entrevista, que está no YouTube, quem quiser que procure lá, é fácil de achar, onde ela diz que ela é espírita, mas que ela vai na missa todo domingo. E que a família dela é uma família tradicional espírita de São Paulo. E todos nós admiramos a doutora Janaína, sua inteligência, as suas manifestações dão uma demonstração de um excelente caráter. E por que a gente lamenta? Porque a gente fica assim, eu assim não consigo entender. Como que diante de tantos desmentidos, de tantas evidências contrárias, gente tão inteligente, assim como a nossa querida doutora, tenha orgulho de dizer que é espírita e que acredita nessa baboseira toda. Então isso é triste, né, pastor? O pastor fez também agora, semana passada, aquele vídeo sobre nas mãos de quem está o Supremo Tribunal Federal. É muito triste, pastor. Nós temos assim um trabalho árduo e eu queria dizer para os irmãos que não vamos desistir, não, porque como eu comecei dizendo, você planta uma semente de dúvida no espírita e aí vai orando para que aquela semente germine, porque quando a dúvida se instala, aí é um processo que não tem volta. E a única maneira da conversão do espírita não não é assim, como que eu posso dizer, de uma maneira subjetiva, ao contrário. A maneira de alcançar o espírito e levá-los pelo caminho da libertação é usar de início argumentos racionais, confrontar. Como agora nós temos tudo para confrontar diante da realidade dos fatos, essa falsa data limite, onde a gente sabe que nada aconteceu. Que o Senhor nos dirija nisso, e o que eu peço ao Senhor é que quando todos nós falarmos com o espírita, tenhamos palavras que não ofendam, não agridam, e que sejam realmente sempre nesse sentido, despertar para que aquilo que eles têm acreditado não é verdade. E só a verdade liberta. Amém, pastor? Muito obrigada pela oportunidade de levar esse esclarecimento. A paz do Senhor a todos.